Nós acolhemos o nosso irmão Ironi Spudaro. Eu já quero começar com você esse momento de graça. É um momento muito importante de falar dos milagres e das graças que Deus derrama na festa da misericórdia. Mas para a gente quebrar um pouco o gelo, já ficar num clima assim de alegria, né? Já que o Ironi não para de brincar, graças a Deus, homem cheio de alegria. Eu queria perguntar, eu fui anunciar o seu nome, quase que eu tropecei nas palavras. Uma vez o senhor estava na Coreia e anunciaram o seu nome de maneira errada. Como é que foi essa história, Ironi? Irmão, que alegria estar aqui, irmã. Não, lá na Coreia. O bispo chamou eu para apresentar em Seul e acertou, porque ele falou em italiano e falou certinho. Mas o cardeal, quando nós estamos no interior da Coreia, num evento campal, ele quis falar um italiano no português. Aí ele, com alegria, que apresentamos ele predicador do Vaticano, olhou para o nome, olhou para mim, olhou para o nome. O senhor predicador, o senhor Irônio sepultado. E eu quase que tive que ser enterrado lá na Coreia do Sul. Não, só para dar já o clima de alegria, o cardeal sepultou o Ironi antes da hora. É que o pregador era bom, ele falou, melhor enterrado que ter problema. O nosso irmão que chama Ironi Spudaro está aqui conosco, esse missionário de Deus que tem sido sinal da presença de Deus em tantos lugares do mundo, tem sido chamado em tantos lugares do mundo, porque Deus deu a ele uma graça e uma missão de levar essa mensagem da misericórdia. Por isso, tantas vezes estamos juntos, porque nós que somos Instituto RECD, Instituto da Misericórdia, também temos essa missão de levar a misericórdia. E hoje, ontem não estava, mas a gente falando hoje da misericórdia, nossa irmã Edviges Maria também teria que estar conosco, porque afinal de contas, Deus preparou para você graças imensas, imensas. Eu queria já pedir, antes de perguntar para o nosso irmão Ironi, de alguns testemunhos muito fortes, eu queria perguntar para a nossa irmã Edviges Maria, se ela já tem algumas promessas. Deus já te lembrou alguma promessa da misericórdia, da festa da misericórdia, irmã Edviges? Como é que é? Santo dia, gente. Deus abençoe muito cada um de vocês. Que bom estarmos juntos aqui, não é? Que maravilha estarmos juntos, sim. Abri o Diário de Santa Faustina aqui aleatoriamente, como todos os dias fazemos também na hora da misericórdia, né? Disse, irmão, que interessante abrir exatamente no parágrafo em que Jesus já faz algumas promessas, porque são muitas as promessas da Divina Misericórdia, muitas as promessas para a festa da misericórdia, que será nesse domingo. A principal delas e a maior de todas, que Nosso Senhor promete: as portas do céu estarão abertas nesse domingo, chuva de graças, abundância de graças, graças que talvez a gente nem dê conta de carregar todas, de tantas que são. Mas eu abri aqui no parágrafo 1075, onde Jesus fala para Santa Faustina, não só para ela, mas para todos aqueles que divulgam a devoção à divina misericórdia. Jesus diz assim: as almas que divulgam o culto à minha misericórdia, eu as defendo por toda a vida, como uma terna mãe defende o seu filhinho. E na hora da morte, não serei para elas juiz, mas sim salvador misericordioso. Nessa última hora, a alma nada tem para sua defesa, além da minha misericórdia. Feliz a alma que durante a vida mergulhou na fonte da misericórdia, porque não será atingida pela justiça. Então Jesus promete nesse único parágrafo a defesa, a defesa dele para você que divulga a divina misericórdia. Então, além das graças que se recebe rezando, clamando a misericórdia, recebe-se graça de Jesus misericordioso por divulgar também a devoção à divina misericórdia. Então, já fica aqui o pedido do céu para que você também divulgue esse domingo tão especial que é a festa da misericórdia, que Santa Faustina sofreu tanto para que de fato fosse instituída, e já foi instituída anos depois da sua morte pelo nosso saudoso São João Paulo II. Então, se durante a vida você divulgar a misericórdia, você vivenciar esse mistério da misericórdia, na hora da sua partida, o Senhor faz promessas incríveis. Mas as promessas, e a gente vai falando aos poucos disso, são muito grandes. Essa festa da misericórdia, Jesus vai dizer que nem as mentes humanas e nem as mentes angélicas conseguem penetrar no tamanho da misericórdia de Deus, especialmente que nesse dia que nós estamos celebrando hoje, já é sábado, na véspera da Divina Misericórdia,
que nesse dia nós celebramos. É um tempo de muita graça, é um tempo de muita graça. E o nosso irmão Ironi tem tanta experiência com esse trabalho de cura, de libertação. E a primeira pergunta que eu queria fazer, Ironi, com relação a muitas pessoas que às vezes Deus quer derramar graças na vida dela, mas não acontece. A coisa, sabe aquela coisa que na sua vida fica travada e não vai para frente, e não funciona. Você até diz que reza, mas não anda, e sua vida não muda. Por que será? Será que é uma falha da misericórdia de Deus? Por que será que às vezes a cura que Deus quer fazer não acontece na vida de muitas pessoas? Irmão, que alegria. E lembrando, também nessas promessas, se não me engano, né, irmã, são 14 que estão no diário, bem definidas. São muitas, mas 14 elas têm um objetivo final. E a última promessa do diário de Santa Faustina é que qualquer alma, por mais terrível e pecadora que seja, se clamar a minha misericórdia, nem que seja no seu último momento de vida, uma vez, eu não negarei a ela isso. Agora, eu não gosto quando Deus deixa a porta aberta assim para a gente ter liberdade. Essa é que nem um livre-arbítrio. Você foi feito livre-arbítrio, está à tua frente o bem e o mal, você escolhe. Eu falo para Deus, Deus, você sabe que eu sou esquisito, ruim. Você devia pôr um limite para mim, Deus. Esse negócio fica aberto. E se não der tempo na última hora de eu clamar misericórdia, quer dizer que eu não vou ter a misericórdia? Não vai ter. Porque o que Deus, quando Ele deixa aberto um grande caminho de milagre, como, nem que seja no último minuto, qualquer alma que me pedir qualquer coisa, por mais terrível pecadora que seja, diz o diário, eu concederei. E se não der? Então o que Deus está dizendo? Vigiai e orai. Permanecei comigo, ficai na minha presença. Este é o caminho do milagre. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto, por exemplo, pessoas que às vezes elas se decepcionam com Deus, irmão, irmã, porque elas pedem um milagre e a graça não chega. Eu tenho 40 anos, não chega. A graça, eu tenho 40 anos de missão, e tem coisas que até hoje, pecado, que eu não consegui me libertar dele inteiramente, mas eu preciso toda hora estar me policiando. Hoje mesmo, antes de começar o rosário, ontem eu fiz um negócio aqui, e eu senti que eu feri o coração de Deus, e eu não podia entrar no rosário como alguém que causou uma ferida grave no coração de Deus. O padre saiu com o Santíssimo e falei, padre, o senhor tem que me atender agora. E ele me atendeu. Jesus deu tempo. E se não tivesse aquele padre ali hoje, quem ia rezar o rosário lá de manhã? Era o homem. Então, primeira dica já fica... É buscar a misericórdia, estar atento. Você pode não ter se libertado de uma fragilidade, de um pecado, de um vício, por muitos anos da sua vida, e você pede todo dia. Continue pedindo, mas continue buscando a misericórdia. Outras pessoas não alcançaram uma cura, uma libertação. Continue pedindo, porque a palavra de Deus diz, pedi e recebereis. Mas continue pedindo e caminhando, indo em frente, vivendo a tua fé, buscando a conversão, lutando pela santidade, sem tirar o olhar de Jesus misericordioso, sem tirar o olhar da vida sacramental, sem tirar a atenção daquilo que a palavra de Deus deve construir em cada um de nós, porque o tempo do milagre não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Em compensação, tem outras pessoas que nem pedem o milagre, mas no seu coração elas têm a intenção somente da vontade de Deus. Elas não estão preocupadas com o problema, com a doença, com o mal que está ao redor delas. Elas não estão preocupadas se Deus vai escutar aquela oração, mas elas estão preocupadas com a salvação, porque não há milagre maior na nossa vida do que a vontade de Deus. E olha só que lindo, né? O Ironi poderia ir para o momento que ele ia conduzir tranquilamente, sem se preocupar com o erro que ele cometeu. Mas imagina só, um cano que precisa levar a água e ele está entupido. Ele pode até continuar funcionando, derramando água, mas não derramando tanto de água que deveria derramar. Então, o Ironi, ele poderia ir pregar, fingir que está tudo bem, mas ele quis primeiro tirar os bloqueios do coração dele para estar ungido na hora da oração. Podia ser que o Ironi rezasse, pregasse, tudo acontecesse maravilhosamente, mas ele não se preocupasse com isso antes. Ironi, eu vi uma vez um testemunho de um ex-satanista. E esse ex-satanista, ele foi para a namorada evangélica, ele foi para um momento de oração,
E quem estava tocando eram pessoas que estavam em pecado mortal. Ele disse, ele era acompanhado por um demônio que falava com ele. E ele sabia disso e aquilo não incomodou nada a ele. Músicas evangélicas, tocavam muito bem, mas não tinha unção do Espírito Santo. Uma vez ele foi num outro momento com a namorada, só que era uma banda ungida, que estava na graça, que unida a Jesus. De longe ele começou a ter uma manifestação. De longe ele começou a sentir a diferença. Quer dizer, às vezes, no mundo físico, ninguém vê a diferença. Mas o Ironi deu esse exemplo que é fantástico. Tirando o pecado, você se preocupando de tirar o bloqueio do pecado, a graça flui, que você nem imagina, né? A graça, o que Santa Faustina a misericórdia flui. nos ensina através de Jesus misericordioso no diário. O que mais fere o coração de Jesus, é isso que me assusta. Porque o diário diz que o que mais fere Jesus não é o pecado daquelas pessoas que não conhecem a misericórdia. Não é o pecado daquelas pessoas que não têm a experiência de Jesus misericordioso, do amor que cura, do amor que liberta. Mas são aquelas almas que estão próximas de mim, que conhecem a minha verdade e que não têm a sensibilidade de reconhecer o seu pecado. O nosso pecado, a partir do momento que nós dizemos sim a Deus, ele fere mais o coração de Deus do que os pecados da humanidade inteira, o nosso, porque nós conhecemos. Então não pode alguém que sirva a Deus, que esteja com Deus, quando na sua consciência sentir que passou da linha e precisa ter um contrito arrependimento daquilo que fez e buscar a confissão. Porque isso é a grandeza. E se eu não busco, eu também, veja bem, o demônio cura, o demônio liberta, o demônio faz prodígios, é isso que fala a carta aos Tessalonicenses, coisas extraordinárias, mas depois ele te escraviza, ou seja, na omissão de ficar no anonimato e já eternizar no inferno ainda aqui nesse mundo, ou de você se culpar, entrar numa depressão, alguma coisa. Então esse é o demônio. Agora qual é o papel de Jesus? É acolher, é só usar de misericórdia, é o Pai das misericórdias, né? Jesus é a misericórdia do Pai para cada um de nós, quando a gente reconhece a nossa fragilidade. Mas também outra coisa do diário, adiantaria hoje, irmão, vocês são muito preparados para isso, por isso que eu faço essas provocações dentro do Instituto Rest, por causa da mística de vocês. Adiantaria eu hoje pedir o perdão só porque eu sabia que eu tinha passado da linha, que eu tinha pecado, que eu tinha ferido gravemente o coração de Deus, porque eu sei que aquilo não era bom. E por que eu fiz? Feri gravemente. Se eu não soubesse, eu teria ferido o coração de Jesus, mas não teria sido grave, mas eu feri gravemente. E adianta eu pedir o perdão ao Padre se eu não tiver arrependido e com propósito de fazer melhor a partir de agora? Não adianta, porque eu preciso do propósito. Eu tinha o propósito, Deus fez o sacerdote passar na minha frente. E ele me atendeu. Me atendeu e me absolveu e me deu a oração para mim fazer. Eu fiz e fui rezar o rosário. Então já não era eu, era Deus. Agora se eu for, pode ser eu, pode ser o demônio e pode ser Deus. Porque a graça que passa em nós, ela não é nossa. Então se o cano está limpo ou está sujo, não importa, Deus é maior do que o nosso pecado, então a graça até pode passar, mas na minha cabeça eu fico de que adianta eu ser canal da graça para o outro, e eu não ser canal de graça para mim mesmo, de que adianta eu salvar as almas do mundo inteiro como um canal de graça, porque não é o que salva, é Deus, mas eu ser esse canal que Deus usa para trazer muitas almas de volta, e eu ir para o inferno. De que adianta eu ser canal de cura para muitas pessoas pela misericórdia do Senhor e eu não acreditar que Ele pode me curar? Aquela passagem que Jesus diz, né? Mas Senhor, nós pregamos em Teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres. Longe de mim, malditos. Deus nos livre, né, irmão? Não, é capaz de chegar assim diante de Jesus, daí na hora definitiva. Senhor, lembra aquele retiro, 14º Misericórdia Brasil, você me usou, Jesus, voou cadeira para tudo quanto é lado, o demônio foi embora, foi aquela gritaria, o Padre Antônio Matatelli teve que fazer exorcismo. Senhor, você lembra? Lembro, meu filho, lembro. Senhor, fui eu que orei. Ele falou, eu lembro, meu filho, você orou mesmo. Eu passei por você para libertar aquele povo. Mas o senhor lembra mesmo? O senhor lembra de mim? Ó, eu lembro da cena, eu lembro do milagre que eu fiz, eu lembro do demônio que estava presente, mas você não estava. Você não estava comigo. Você só era
o canal, mas você estava em outra dimensão. Você estava enraizado Deus no nos pecado. livre. Já Mas pensou? graças a Deus, sou confessor. Viu? Imagine Deus lembrar do demônio e não lembrar de mim. E a Bíblia diz isso. Deus vai recordar de todas as coisas, mas de nós Ele recordará daquilo que é bom que fizemos. O que é mal, Ele nem se importa. Mas eu preciso saber o que é mal e o que é bom, porque Deus coloca o bem e o mal. E Ele diz que eu tenho conhecimento do que é bom e do que é mal. E eu estava brincando, Ironi, com a nossa irmã Edviges Maria, que nos tempos antigos eu sempre estava estudando o diário, e sempre na Festa da Misericórdia, não era no Misericórdia Brasil, né? Sempre eu estava mais afiado com o diário de Santa Faustina, mas eu digo, irmã Edviges Maria, a senhora lembra a gente, porque são várias promessas. Enquanto o Ironi falava aqui, eu lembrava de duas coisas, Romanos capítulo 2, que diz, lembre que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. E eu lembrei também, irmã Edviges Maria, de uma passagem do diário, que Jesus diz algo parecido com isso. Ele diz, eu não posso suportar o pecado. Eu sou 3 vezes santo, eu abomino. Imagina, Deus abomina a maldade, a inveja, tudo que existe de ruim, Deus abomina. Deus é misericórdia, então Ele aceita tudo? Não, eu abomino o menor pecado. Mas Ele diz, mas quando uma alma se arrepende, não existe limite. Nossa, isso é consolador. Não existe limite. Pode ser o Zachary King, pode ser o testemunho que você vai ouvir daqui a pouco da Maria Ângela. Pessoas que não existe limite quando existe arrependimento. Jesus tem mais promessas no diário falando disso, não é? Tem mais promessas. Antes da promessa, irmão Luiz Maria, eu queria falar algo que foi me vindo ao coração agora, enquanto o Ironi falava de nós, enquanto transmissores da misericórdia de Deus, não é? Quando comecei na hora da misericórdia, eu me sentia, assim, muito impotente, muito, né? Eu lembro que eu na capela, eu rezei, chorei, dizia assim para Jesus, Jesus, não está bom, eu não estou sabendo fazer, eu não estou, porque na minha cabeça eu queria conduzir, eu queria ser instrumento nas mãos de Deus, mas na minha cabeça existia um outro conceito de trabalho, de ofício. E rezando, Jesus falou assim para o meu coração, o primeiro coração a se enternecer é o seu. Desde esse dia que nunca mais eu fui para a hora da misericórdia como sendo o meu ofício. Eu fui como sendo a minha hora de adoração e tudo mudou. E hoje eu gosto de testemunhar também, porque também me sinto longe, muito abaixo, né, de Santa Faustina, porque todos nós, os irmãos e irmãs, como carisma da misericórdia, temos a missão de continuar o trabalho de Santa Faustina, independente de estar com o microfone na mão ou não. Ela é a secretária da misericórdia, nós somos os secretários da secretária. E aí, mas sempre me vi muito na obrigação de também acolher essa misericórdia, não na obrigação obrigada, mas o dever de acolher a misericórdia de Deus também na minha vida, porque ali estamos como instrumentos de fato, não é? E eu testemunho isso hoje, que como religiosa, como pessoa mesmo, né, alcançada pela misericórdia de Deus, e a cada dia, mesmo já na vida religiosa, uma vida maior de perfeição que Deus chama, e que de fato nós temos o dever mesmo de ser exemplo e testemunho para os outros, mas eu vejo o quanto meu coração tem mudado, né? Esses dias eu agradeci a Deus e eu faço questão até de me expor mesmo, eu agradecendo, Jesus, muito obrigado, porque eu quero muito da linha da justiça. Não por ter feito faculdade de Direito, nada disso, mas um pensamento realmente, né? Uma linha de condução do meu coração pela justiça, mesmo na vida religiosa, comigo mesmo, inclusive. Então, eu vejo que a misericórdia de Deus me alcançou e com isso, nosso Senhor dá uma visão para, de fato, ver essas promessas serem cumpridas, né? Porque não é um checklist, de fato, que Deus só vai cumprindo porque é Deus, porque prometeu, porque empenhou a palavra dele, não. Mas porque antes ele deu uma experiência de amor. As promessas de Jesus misericordioso se cumprem a partir de um coração que se abre ao amor. Que é que Jesus fala lá no parágrafo 1541, algumas promessas que ele também diz, né? Minha filha, exorta as almas a rezarem este texto que eu te dei. Pela recitação desse texto, agrada-me dar tudo o que me pedem. Pela recitação deste texto, agrada-me dar tudo o que me pedem. Lá no outro parágrafo, não lembro o número agora, mas ele diz assim, para mim é mais fácil dar muito do que dar pouco. Me entristece Faustina quando pede pouco, mas me alegra quando pede o impossível. Ironi, esse é o gancho. Nós estamos já pertinho, a irmã já disse, pertinho de terminar esse momento. Só 50 minutos a mais, né? 50 minutos a mais. Olha só, gente. Essa brecha que a irmã Edviges Maria deu e que o Ironi deu, Jesus quer que você peça muito, sim.
mas quando você pede na vontade de Deus. Ah, irmão, a vontade de Deus, eu quero logo. Conta para nós, Ironi, um testemunho de um milagre acontecido na festa da misericórdia que o senhor havia contado para nós. Foi em Londres, no ano da beatificação. Hoje já é santo João Paulo II, mas quando a igreja o beatificou. Eu participei do Trido em Roma e fui a Londres junto com o Dunga da Canção Nova para pregarmos a festa da misericórdia. E de lá eu ia para Lugano, na Suíça. Então, terminava o evento por volta de 11 horas e eu tinha que ir rapidamente para o aeroporto. Quando eu saio, que era a missa ali, na hora que começou os testemunhos, eu falei, eu tenho que ir tomar um banho, arrumar a mala, porque eu tinha que ir 11 horas da noite, eu já tinha que estar saindo, porque o aeroporto era longe. E uma mulher veio com uma foto do busto de uma mulher no celular. E ela falou, eu queria te contar a minha história. E ela começou a falar e eu não tinha tempo. E eu disse, minha senhora, por favor, o que a senhora quer? Ela já tinha contado que aquele busto era da nora dela, que estava com falência de órgãos no hospital, que estava grávida de 4 meses, teve uma hemorragia, perdeu a criança, teve uma perda gestacional, foi ao hospital para fazer a corretagem, para tirar os resíduos, porque ela já tinha expelido braço, mão, pé da criança, outras partes do corpo, e os resíduos que ficaram com uma bactéria hospitalar tornou-se nela uma infecção generalizada. E ela estava com falência de órgãos. Eu disse, minha senhora, para Deus tem que ser específico. O que a senhora quer? Eu tenho pouco tempo. A senhora quer que essa criança volte para a vida? Não dá. A senhora quer que essa criança, pela medicina, ou essa mulher, pela medicina, volte para a vida? Os médicos já disseram, não dá, então faça uma caridade. Os órgãos que ainda estão vivos, doe para que alguém tenha vida. Chegou a falar isso. Falei isso porque era o que o meu humano estava preocupado com o aeroporto, não com a dor daquela mulher. Porque é natural nosso também, quando a gente tem um tempo, a cabeça da gente... E aí ela disse, não, o senhor não está entendendo nada. Eu só quero a vontade de Deus para minha família. Eu só quero a vontade de Deus para minha vida. Eu não pedi nenhuma coisa nem outra. Eu me ajoelhei aos pés daquela mulher e eu não tinha palavra. Eu só chorava. Me levantei e disse, o que a senhora veio buscar, Deus lhe concedeu. A senhora veio buscar a vontade de Deus e ela vai se realizar. E ela vai pasmar o mundo. E fui embora. No outro ano eu voltei. Era a festa da misericórdia. Segundo ano estavam agora eu e Manuel Sten da Canção Nova. E o padre foi nos buscar no aeroporto. E ele falou, Ironi, você fez exame do coração? Recentemente, eu falei, não, padre, eu tenho tanto problema, não me arruma mais um. Ele falou, então você vai ver. E o que aconteceu? Quando chegamos na igreja... Ouvi isso, gente. Quando chegamos na igreja, eu vi aquela mulher, porque eu nunca mais esqueci o rosto dela. Do lado dela, um homem com uma criança no colo, pequena. Do lado do homem, uma mulher com a mão no ombro dele. E do lado, uma pessoa de branco. Eu falei, se for o que eu estou pensando, deve ser São Miguel, São Rafael, mas tudo de branco. Cabelo branco, barba branca, sapato branco, tudo branco. Aí o padre chama ela no início para dar o testemunho. Ela disse, ano passado eu estive aqui, contou toda a história que eu já contei, eu não vou contar. E este é meu filho que mandou a foto. Essa é minha nora que estava com falência de órgãos. Essa é a criança que ela já tinha expelido os pedaços, que nasceu completo. E esse é o médico que era muçulmano. E ele, como um cientista renomado aqui na Inglaterra, vendo o milagre e sabendo que foi pela força da oração e da misericórdia, porque era a festa da misericórdia, ele se converteu ao cristianismo. E agora aqui na comunidade com os brasileiros, ele é ministro extraordinário da Eucaristia, por isso estava de branco. Nossa Senhora. Gente, nós vamos passar de volta para o nosso evento Misericórdia Brasil, mas eu peço que você, ouvindo esse testemunho, encha o seu coração de fé, porque Deus quer fazer milagres desse tipo e maiores na sua vida. Esse Amém. testemunho está no livro Por Suas Feridas Somos Curados, inclusive com o laudo médico, deste médico que se converteu. Meu Deus do ele céu. dá o laudo completo, e todo ele vai dizer assim, milagre, milagre. Ele não põe algo sobrenatural, ou algo estranho à medicina. Ele faz questão de escrever a palavra milagre, e no último, quando ele fala dele, ele escreve milagre da misericórdia. E agora é o seu milagre da misericórdia, com você agora.